Segundo as investigações, as vítimas eram perseguidas pelo criminoso que sempre usava uma moto. Ele esperava as mulheres entrarem em casa e depois as atacava. Em alguns casos, ele desligava a energia elétrica das casas das vítimas para abordá-las e violentá-las sexualmente. Quem está acompanhando essa história também é o Rafael Medeiros. Essa história é do vídeo que eu compartilhei na abertura. Recupera o vídeo para mim, pode soltar. Duas mulheres passam caminhando tranquilamente e depois o suspeito aparece em uma moto. Ele vinha em uma direção, passa pelo quebra-mola, vira, vai atrás das vítimas e aí cumpre com um ritual que eu acabei de descrever aqui. Quando o Rafael me apresentou esse conteúdo, que ele vai terminar de compartilhar com você, eu confesso que eu fiquei assustado. Assustado. Requintes de crueldade. Rafa, o suspeito foi preso em Cotriguaçu, é isso? Traz o Rafa para o telão do Comunidade. A prisão dele e alguns dos casos, Cotriguaçu, é isso? Pois é, Trindade, esse caso vem de Cotriguaçu, a mais de 900 quilômetros aqui de Cuiabá, sentido norte do estado. Esse criminoso ele foi identificado como Rodrigues de Oliveira Antunes. Ele já tem passagens pela polícia por estupro e teria praticado uma série de abusos sexuais, estupros, importunação sexual ali na cidade de Cotriguaçu. Várias mulheres procuraram a polícia, pelo menos 15 mulheres procuraram a polícia para denunciar crimes de importunação, estupros, entre outros, que levavam a mesma característica. Este homem que estava em uma moto usava uma faca para ameaçar as mulheres. Nós temos imagens de uma câmera de segurança que é do último caso. Duas mulheres, uma adolescente de 14 anos e uma outra mulher maior de idade. À luz do dia, elas estavam voltando de um aniversário. Esse criminoso perseguiu essas mulheres durante todo o caminho até a casa delas. Com uma faca, ele ameaçou essas mulheres e teria estuprado uma das mulheres. Nós separamos um trecho do que disse o delegado que está conduzindo as investigações, que ele fala do crime. Vamos assistir. Rodrigo, neste ato, ele estava nas proximidades de uma festa de aniversário em que as meninas saíram e ele rondou as meninas com sua moto, já na intenção de cercá-las em algum lugar. Após observar que elas entraram em uma casa, ele adentrou aos fundos da casa e arrendeu as duas com a sua faca e consumou um ato de estupro de vulnerável. Foi localizado roupas que Rodrigo escondeu após cometer o crime e escondeu em uma cabana próxima. Foram localizadas as roupas dele, inclusive a sua faca, que tinha na bainha escrito o nome dele. Nesse crime, Rodrigo teria estuprado as mulheres na casa das vítimas. Mas durante as investigações, a polícia descobriu um cativeiro. Nós temos até fotos desse cativeiro, onde Rodrigo arrastava as mulheres para esse cativeiro, onde ele cometia os crimes, os estupros. De acordo com a polícia, roupas de mulheres, roupas de vítimas, também roupas dele foram encontradas dentro desse cativeiro e também a faca que ele utilizava para ameaçar essas mulheres também foi apreendida dentro desse cativeiro que ficava em uma região de mata ali na cidade. Ou seja, ele abordava as mulheres de moto, arrastava essas mulheres para o cativeiro onde ele realizava os estupros. Entre as vítimas existem várias mulheres menores de idade, crianças de 13, 12 e também 14 anos. O delegado também falou sobre a ficha criminal desse suspeito. Ele teria praticado outros estupros na cidade, inclusive em alguns dos casos, ele teria perseguido as mulheres e quando ele chegava na casa dessas mulheres, dessas vítimas, ele danificava a energia da casa, deixava as vítimas na escuridão, momento que ele arrombava as portas e estuprava as mulheres ali sem energia elétrica por conta da escuridão. Em um outro caso, ele arrastou
encontrou uma mulher no matagal e com uma faca no pescoço dela, ele cometeu o ato. Vamos ouvir esse trecho do que disse o delegado. Foi apurado que Rodrigo já teve 2 casos de estupro que estavam sendo investigados pela Polícia Civil. Um dos casos foi em janeiro desse mesmo ano, em que na cidade de Cotriguaçu, Rodrigo, com o mesmo modus operandi, ao colocar uma faca no pescoço da vítima, a levou para um terreno baldio e estuprou. E outra vítima que ele adentrou a casa após desligar a energia e consumou. A Justiça acatou o pedido de prisão temporário de Rodrigo. Ele vai ficar preso por alguns dias, por alguns meses, até que os policiais concluam as investigações. Outras vítimas estão aparecendo na delegacia, outras mulheres estão procurando a polícia e os policiais estão colhendo provas e também terminando esse trabalho de investigação. Por enquanto, ele permanece preso, foi encaminhado para uma cadeia pública ali da cidade e ele vai aguardar aí esse pedido, nessa prisão temporária. O delegado já pediu também a prisão preventiva dele, Trindade. A princípio, ele continua preso até que as investigações concluam. Eu volto com você, Trindade, daqui a pouco eu trago outras informações policiais. Rafa, muito obrigado pelas suas informações. Esse é o suspeito preso, né? Essa é a imagem do suspeito preso em tela cheia. Suspeito que foi preso em Cotriguaçu. Ô, Rafa, o suspeito, ele chegou a assumir, inclusive gravou um vídeo falando dos crimes, é isso? Pois é, nós temos um vídeo que mostra esse suspeito assumindo alguns desses crimes na delegacia. Nós separamos um trecho, vamos assistir. Estava andando de moto, aí furou o pneu, aí eu vi as meninas, estava de moletom vermelho, uma faca, aí eu fui até na casa delas e... O que você fez com ela na casa delas? Veio. Qual que você estuprou? As duas? Trans. A de trans? Seu. A outra, você fez o que com a outra? Não ouvi nada, senhor. Eu ficou disposto. Você tinha bebido algo, usado droga? Eu só bebi álcool. O que você bebeu? Cerveja, garrafa. E depois disso, o que você fez? Eu disse isso aí, fui lá e tirei o moletom e fui na oficina. Você tinha uma aberta. Aberta pra quê? Pra trocar o pneu. E depois disso, o que aconteceu? Foi disso que o policial chegou e deu uma prisão. Trindade, eu volto com você. Qualquer informação, qualquer pessoa que conheça alguma das vítimas deve procurar a polícia. O telefone para denúncias é 197. Ele permanece preso até que as investigações concluam. Trindade. Muito obrigado, Rafael Medeiros, pelas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Rafa. Tira essa foto aqui, ele não está muito parecido. Coloca a imagem do vídeo que foi feito na delegacia e deixa ele parado aqui para mim, por favor. Isso, essa imagem, porque aqui hoje ele está assim. Aliás, se eu puder dividir tela, metade dele aqui, metade como ele estava antes da prisão, vamos colocar aqui no telão, não tem problema não. Mas você que está acompanhando o SBT Comunidade, que segue o Trindade há muito tempo, deve estar se perguntando assim: Trindade, mas agora há poucos dias você não exibiu a imagem de um estuprador para preservar a vítima. E agora você está exibindo a imagem de um homem preso por estupro, que assim como o anterior também confessou os crimes. Qual a diferença, Trindade? A diferença é que esse estuprador aqui, que aqui está na delegacia, aqui está o momento da prisão dele, ele não tem vínculo com as vítimas. Então, quando eu divulgo aqui a imagem dele, em nenhum momento eu estou ajudando a identificação das vítimas. Ele não é pai, ele não é padrasto, ele não é parente, ele não é amigo, ele não tem nenhum tipo de relação próxima com as vítimas. As vítimas dele eram mulheres aleatórias que ele encontrava nas ruas. Então, não há problema em exibir aqui a imagem deste. A gente ainda precisa chamar de suspeito, né? Apesar de ser confesso. Porque a imagem dele em nada prejudica as vítimas.
que já foram à delegacia. Vem para 3 aqui. E divulgando aqui a imagem dele, com as características próprias do crime que ele cometeu, ou dos crimes, outras mulheres podem procurar a Polícia Civil através do telefone 197. Os últimos crimes dele teriam sido cometidos em Cotriguaçu, que fica a cerca de 900 quilômetros de Cuiabá. Entenderam a diferença? Quando eu exibo a imagem de um padrasto, de um pai, de um avô preso por violentar uma menor que tem relação de proximidade com ele, automaticamente as pessoas do bairro, da escola, da comunidade identificam a vítima que passa a ser apontada e que sofre outro abuso, o psicológico também. E a gente não quer isso para ninguém. Como nesse caso aqui não há relação entre suspeito e vítimas, não há problema nenhum em exibir o rosto do rapaz que foi preso pela polícia.